A paz do Senhor, meus irmãos, chegamos na lição número 7 da revista Conectados Jovens e o tema neste domingo é preservando a sua identidade. Até o momento nós trabalhamos com questões muito voltadas ao que José apresentava diante da sociedade. Mas agora a lição ela traz uma reflexão interior, de forma que agora nós possamos olhar, fazer uma análise, um exame de nós mesmos para que possamos nos conhecer. Quando nós falamos de autoconhecimento, nós logo pensamos e se buscarmos recursos, nós vamos achar muito pela a ideia do coach. Os coaches trabalham muito essa questão da identidade, de se conhecer, saber os pontos fracos, os pontos fortes. Só que eles trabalham sempre no campo da psicologia e até mesmo da filosofia. Mas a palavra de Deus, ela coloca totalmente diferente. Não é que ela não vai trabalhar no campo da psicologia, mas ela trabalha de uma forma completa, ela não restringe esse assunto apenas a uma substância, no caso a substância imaterial alma, onde está a nossa razão. A psicologia vai falar sobre as emoções, de conhecermos as nossas emoções. A filosofia vai trabalhar a questão de racionalizar, de conhecermos pela razão. E isso está sempre voltado dentro da substância alma, imaterial alma. Mas nós precisamos compreender pela tricotomia, no caso, espírito, alma e corpo. E a palavra de Deus, ela trabalha exatamente isso. Ela trabalha no campo espírito, no campo alma e no campo corpo. Quando nós falamos do espírito, a palavra de Deus coloca, e o profeta Zacarias fala que o espírito que há no homem, ele foi gerado no coração de Deus, ou seja, o homem ele possui uma substância divina na matéria, ou seja, neste corpo, nessa casca. Essa casca carrega uma substância divina, puramente divina. Para quê? Para que esse homem tenha um ponto de acesso, ou seja, quando o Espírito Santo agir em nosso espírito, no caso o espírito humano, esse espírito ele se comunica com Deus, ele tem uma comunicação com Deus, ele sente Deus. E na substância alma, nós encontramos a razão, é verdade. Nós encontramos que lá também é o centro que compõe os sentimentos. É importante conhecermos os nossos bons sentimentos, como também os maus. E a palavra de Deus também trabalha isso. Isso é importante colocar para os alunos. E a palavra de Deus também vem com a questão de conhecer o nosso corpo. Ela vai falar sobre a carne. A nossa carne, ela é totalmente voltada ao mal. Ela carrega a herança pecaminosa adâmica, no caso, o pecado original. O pecado original é o pecado a qual todo homem tem no seu DNA, tem na sua carne, devido o primeiro casal ter pecado, e de lá para cá, todo homem que nasce, ele carrega esse gene do pecado, ele carrega esse vírus do pecado naturalmente em seu corpo. Então, essa carne, ela está sempre voltada ao mal, ela está sempre voltada a fazer o que é contrário aos preceitos de Deus. Conhecendo essa tricotomia, nós enxergamos que a palavra de Deus, ela tem uma preocupação com o homem na sua integridade, ou seja, em tudo, no seu inteiro, na sua essência, a Bíblia se preocupa. E se preocupa por quê? Porque o homem precisa ter todas essas etapas, ou seja, essas essências puras, coesas com a palavra de Deus. E assim o homem pode ter um vínculo harmônico e de comunhão com o nosso Deus.
Partindo para o tópico 1, logo nós temos o seguinte título: Definindo o que é identidade. E o autor ele vai colocar aqui esse conceito de identidade mediante o que a psicologia diz. E o que ela diz é que é um conjunto de relações que o homem ele adquire no decorrer da sua existência através das suas experiências individuais e grupais. Ou seja, o homem constrói a sua identidade mediante aquilo que lhe é apresentado. José estava dentro de uma família a qual o seu pai o ensinou, colocou nele o conhecimento de Deus. Logo, José toma esse conhecimento de Deus e agora ele passa a ter não uma identidade que a sua família tem, mas sim que foi passada. E qual é a identidade de José? Ele adquire a identidade que o nosso Deus requer para o ser humano. Entende isso? Ele aprendeu no seio de sua família, conhecer a Deus. Porém, nem todos os seus familiares eram pessoas com uma identidade perfeita diante do seu Deus. Logo, ele assume o conhecimento de Deus e a identidade a qual ele assume pelo conhecer a Deus, pelos preceitos, por tudo aquilo que o Senhor coloca para que o homem seja feliz, a obediência, a fidelidade, José pega agora e sobrepõe a identidade que poderia ser aquela da sua família, do seu grupo, e agora ele assume uma identidade do nosso Deus, mediante o conhecimento que ele tinha de Deus. Entende isso? Ele aprendeu no seio da sua família a conhecer a Deus. Porém, ele não assumiu a prática de membros da sua família que era de uma identidade podre, de uma identidade cheia de adjetivos negativos. Ele assume agora uma identidade pautada no que ele conhece de Deus. Então a identidade ela vem mediante o conhecimento de algo, o conhecimento que lhe é passado. E ao ser passado, ele assume essa identidade, ele assume características, ele assume posições, ele assume uma coerência. Então o que José faz é isso. Ele aprendeu no seio de sua família a conhecer a Deus, porém ele assume inteiramente o que Deus quer e não segue aquilo que a sua família impõe. O tópico 1.1 diz o seguinte: uma identidade de excelência. A identidade construída por José no decorrer de sua vida mostra que não são as pessoas, circunstâncias ou ambiente que determinam o nosso ser. Ora, Jean-Jacques Rousseau foi um filósofo que ele diz que o homem nasce bom, porém ele se torna fruto do ambiente a qual ele está inserido. De certa forma, para um homem natural, ele está certo no segundo ponto, porém no primeiro, nós sabemos, a palavra de Deus nos traz que o homem não nasce bom. Muito pelo contrário. O salmista no Salmo 51, ele diz que em pecado ele foi concebido. A sua mãe o concebeu em pecado. Ou seja, esse homem ele já nasce com vírus do pecado. Ou seja, o pecado original. Que é aquele pecado que está na essência humana. Que foi passada desde o primeiro casal, na queda. Cada momento que um homem nasce, como já foi falado, ele já nasce com o vírus do pecado. Portanto, o homem, ele não nasce bom. Muito pelo contrário, ele tem a sua essência pecaminosa, má, desde o seu nascimento. E aí vem um outro ponto que Rousseau fala, que é mediante a convivência desse indivíduo num certo grupo, na sociedade, ele vai adquirindo aquelas práticas. Por um homem natural, sim, é verdade. Um homem natural, ele absorve a cultura que está à sua volta. Mas como nós falamos no domingo passado, o apóstolo Paulo, no capítulo 12 da carta aos Romanos, ele fala: não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tome a forma do mundo. E ao não tomar essa forma do mundo, significa que esse homem, ele não é natural, ele não sofre a influência do meio,
Muito pelo contrário, ele tem um posicionamento íntegro, como foi falado na lição passada, constantemente. Ele não depende de circunstâncias ou do ambiente. O tópico 1.2 fala os aspectos da identidade de José. Esses aspectos, eles são importantes porque ele apresenta na prática o seu posicionamento, a sua identidade. E qual é a sua identidade? A sua identidade é uma identidade pura, santa. E ao ter uma identidade santa, ele não se deixa vencer pelos anseios das suas essências. Ou seja, vamos colocar, e aí a lição trata da convivência com seus irmãos. Ele tinha tudo para ser vingativo com seus irmãos, mas ele não deixa que a sua razão, as suas justificativas o tome para que ele assuma sentimentos de raiva e assuma uma posição de uma ação vingativa. Quando se trata da mulher de Potifar, também vem a questão da carne. Um jovem, 17 anos, sua carne queria uma mulher, com certeza. Sua carne gostaria de ter uma mulher, anseiava por isso. A questão sexual, seus hormônios trabalhando, o seu corpo funcionando, tudo isso é a carne militando. E a alma, a sua razão, também tentava jogar. Olha, é possível, pode, você é jovem, olha, a mulher tá... Entende? Justificativas que se completam com a vontade da carne. Entretanto, ele tinha um espírito reto. Assim como o salmista também no Salmo 51, ele pede que o Senhor lhe dê um espírito reto, ou seja, um espírito que esteja ligado diretamente com Deus, onde a essência divina não se apague, onde ele sinta o Senhor constantemente. E aí o Senhor Jesus, ele fala o seguinte, olha, o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. A carne ela nunca está pronta. E eles vão lutar. O espírito e a carne sempre vão lutar. E aí o homem espiritual, ele vai ter sucesso, vitória sobre a carne quando o pecado vier, quando o seu espírito estiver aceso, ou seja, a substância divina estiver acesa dentro do seu ser. E aí ele consegue vencer. Foi assim que José venceu. A sua identidade, o que ele conhecia dentro das suas essências, ele conseguiu muito bem manter, compreender, trabalhar e agir de forma correta. O tópico 2, ele vai falar a identidade de José sendo testada. Quando nós olhamos a história do povo de Deus, nós observamos que a todo instante o povo de Deus é testado. A todo instante o povo de Deus está em uma questão de ser observado. E observado para até mesmo sofrer acusações em um momento de queda. E é por isso que essa identidade cristã, identidade de homem, de mulher de Deus, ela deve ser guardada, ela deve ser mantida e não devemos deixar que o inimigo roube e nos passe a trazer adjetivos. O problema é quando essa identidade ela é perdida e nós passamos a ser identificados por adjetivos, ou seja, adjetivos que desqualifica aquilo a qual nós defendemos, aquilo a qual nós dizemos viver. O problema é quando alguém coloca, olha, mas você não é crente? Olha, mas eu achei que ele era crente. Olha, mas você não é servo de Deus? Isso eu falei domingo passado em uma aula, eu estava falando exatamente isso. Que como nos sentimos se alguém vier com esse tipo de zombaria sobre nós? A questão é que nós não nos sentiríamos bem, porque o Espírito Santo ia falar a nossa consciência e nós logo ia sabermos que estávamos distante de Deus. Portanto, não temos que deixar que os adjetivos pejorativos venham a tomar essa identidade e o mundo passar a nos conhecer por adjetivos negativos. Os vulgos, né?
os apelidos, mas que nós possamos ser conhecidos como homens e mulheres de Deus. O tópico 2.1 vai dizer o seguinte: vivendo entre pagãos. Só uma ressalva, a palavra pagão ela não cabe no momento histórico a qual José viveu, ela é mais para depois ali dos apóstolos, quando ali na patrística, ou quando a Igreja Católica deixa de ser exclusivamente política e passa a ser religiosa, política religiosa, né? Então esse termo pagão era dado àqueles que não eram batizados. A igreja primitiva tratava de gentil. Passado o período ali da igreja primitiva, entra a questão pagã, que a igreja católica usa até hoje, que é aquele que não é batizado. E isso é uma definição muito mais à frente na história. Aqui caberia mais vivendo entre idólatras, ou até mesmo a palavra idólatra ela não cabe muito bem, porque a idolatria é aquilo que está dentro daquilo que era contrário a uma adoração, ou seja, a idolatria ela vai caber mais para o povo ali no período de Jeremias, no período de Ezequiel, no período de Isaías, né, onde a nação ela tem um único Deus, mas ela passa a trabalhar com outros deuses, né? Então a idolatria também não caberia aqui, mas sim uma sociedade politeísta, é o que cabe aqui, se referindo à questão histórica mais corretamente. Tá? Não sei se isso é bom, né, para ser colocado para os alunos, mas fica a seu critério. Mas eu não posso passar, eu sou da área de história e eu não poderia passar, sabe, sem trazer esse alerta. Então, quando ele entra dentro dessa sociedade, quando ele é levado para dentro dessa sociedade egípcia, os costumes são diferentes, a religião é diferente, os costumes culturais de toda a ordem são diferentes, mas mesmo assim ele manteve a sua identidade fiel, a qual era dada pelo Deus Todo-Poderoso mediante os conhecimentos que ele tinha e as experiências, porque José tinha experiências com Deus. Mas o importante eu me conheço? Ok, legal. Mas qual o propósito disso? O propósito é honrar a Deus, simplesmente isso. A partir do momento que eu me conheço, sei dos meus pontos fracos, fortes, sei onde estão as minhas fraquezas, sei onde está tudo isso, eu tenho um propósito, ou seja, a causa a ser defendida. E no caso é a honrar o nosso Deus. O tópico 2.1 fala assim: condenado ao cárcere, mesmo diante da injustiça, ele demonstra nobreza de se manter fiel, ainda fiel, mesmo sendo injustiçado, inocente, preso, mas ele não leva revolta ao seu coração, ele não culpa Deus, muito pelo contrário, ele espera, ele se mantém fiel. O tópico 3 tem por título A Vida Palaciana. Quando observamos a vida de José, o que nos chama a atenção é a constância. Da mesma forma que ele se manteve fiel, humilde em todas as outras circunstâncias, ele teve o mesmo comportamento na vida palaciana, ou seja, no conforto, no poder. Essa identidade, ela é vista como verdadeira, porque ela não oscila. Não era porque ele estava em uma situação de escravidão que ele tinha um comportamento, não era porque ele estava numa situação de servo ali na casa de Potifar que ele tinha outro comportamento, não era porque ele estava na prisão que ele tinha outro comportamento, muito pelo contrário, ele tem uma constância o tempo todo. Por quê? Porque ele tem uma identidade, e uma identidade muito bem definida. O tópico 3.1 diz assim: submisso à vontade de Deus. Uma das características de José é que ele era humilde. E ele coloca que diante dos sonhos, diante do que o Senhor lhe dá, ele não fala, eu vou resolver. Ele fala, o Senhor, o Deus a qual eu sirvo, ele há de dar a interpretação deste sonho. Ou seja, ele atribui o
tempo todo os feitos a Deus. Isso é um princípio de honra. Ele adora a Deus constantemente. E isso é prova de uma identidade pura, não egoísta, mas sim uma identidade que está sempre colocando Deus como centro e na sua frente. O tópico 3.2 vai dizer servindo a um propósito. O propósito é importante, a causa é importante. É importante compreendermos aquilo a qual Deus requer de nós. Em um primeiro momento você se conhece, em um segundo momento você conhece os propósitos de Deus. E assim, mediante esses dois pilares, nós conseguimos carregar ou caminhar de forma agradável a Deus. Então o propósito é importante, a causa, saber o porquê que eu estou dentro dessa causa, para que eu sirvo. E compreender que, ao final, se nós nos mantermos fiéis ao nosso Deus, Ele mostrará e viveremos essas grandezas a qual Deus tem para nós, tanto para os seus planos como para nós mesmos. Amém, meus irmãos? Espero que isso contribua para a sua aula. Desejo a você uma aula com a presença do Espírito Santo. Que Ele encha sua boca, que Ele tome sua mente, se aposse do seu espírito e você seja uma tocha na frente de sua classe. Eu quero pedir para você, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Se você gostou, se isso foi útil, dê um like. De forma que quando você faz isso, o YouTube entende que é um conteúdo relevante, ele passa a distribuir para outras pessoas. Então, que se isso foi útil a você, também pode ser útil a alguém. Ou se não foi útil a você, também pode ser útil a outra pessoa. Então Deus abençoe e fica na santa e gloriosa paz do Senhor, meus irmãos.